Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo para comentar com vocês hoje sobre o último episódio de Honzuki no Gekokujo, que tá passando nessa temporada, esse anime maravilhoso e que, se Deus quiser, ele vai continuar, porque tava lá, né, a história continua, e então eu estou esperando por uma terceira temporada. Para começar, eu vou falar rapidinho dos acontecimentos mais importantes dessa temporada pra gente falar do que aconteceu, assim, nesse episódio, que foi muito assim, tipo, nossa senhora, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Finalmente isso daqui apareceu. Pra começar, a gente sabe que a Mine, ela morreu e foi parar nesse mundo. Nesse mundo ela tem todas as memórias da vida anterior dela e ela era apaixonada por livros, ela queria fazer livros e para isso ela se relacionou com diversas pessoas importantes. E o último passo que ela deu para conseguir realizar o seu sonho foi fazer o quê? Virar sacerdotisa na igreja da cidade, né? Na igreja principal da cidade, virar aprendiz de sacerdotisa. E com isso ela conseguiu fazer o seu tão famoso livro, né? Ela conseguiu meios de fazer esse livro. Ela conseguiu virar a diretora do orfanato que ficava lá nessa igreja, que abrigava as crianças para transformá-las em servos dos nobres. Então ela usou essas crianças, assim, ela usou, não, vamos dizer que ela não usou, né? Ela, além de cuidar dessas crianças, ela ensinou eles e eles auxiliaram a fazer o papel para fazer os seus livros. Só que lá na igreja nem tudo são rosas, né? Ela é uma plebeia vestida com robes azuis, que são dos nobres, então todo mundo despreza a Mine. Só que ela tem uma quantidade de mana muito grande, então eles não conseguem se livrar dela por causa disso, porque eles precisam da mana dela pra abastecer lá os utensílios lá da igreja, os negócios. E isso é muito bom pra ela, porque como ela tem uma quantidade muito grande de mana, ela consegue descarregar essa mana e não ficar tão doente quanto ela ficava antigamente. Então depois ela se tornar essa sacerdotisa, dela virar diretora do orfanato, ela conseguir vários servos fiéis a ela, que a gente no começo torce o nariz por causa do menino lá e da outra menina, mas aí no final eles começam a ajudar a Mine também. Aí a gente tem o Lutz, tem o Beno, todo mundo ajudando ela consegue fazer os seus livros. E aí finalmente eles precisam dela para fazer um ritual mágico que tá acontecendo, porque além da cidade dos plebeus, que é rodeada por uma muralha lá, Shingeki no Kyojin, a gente tem a parte dos nobres. E o que acontece, né? Os nobres, eles precisam sempre fazer alguns trabalhos para os cavaleiros que tem nessa parte dos nobres, e dessa vez era o que? Matar um trombe gigante, porque a gente tá acostumado com aqueles trombes pequenininhos que os meninos vão lá, cortam e faz o papel daquele trombe. Só que esse daí era uma árvore gigante que já tinha sugado muito mana da terra. Então o que o Ferdinand ele fez? Ele instruiu a Mine para poder ela fazer um ritual de purificação e levou essa menina junto com ele. E a gente viu um negócio muito louco, porque a gente não queria imaginar que a gente ia ver magia, assim, tipo de magia mesmo nesse anime. A gente achava que era uma coisa assim, magia sutis, né? Alguns utensílios mágicos aqui, outros utensílios mágicos ali, mas aí ele me invoca um leão voador e sai voando, e aí eles começam a jogar um monte de magia e flechas mágicas em cima desse trombe lá, e isso, nossa, um monte de coisa, e a gente fica pensando, nossa gente, eu nunca vi. Parecia um mundo totalmente diferente, né? Porque enquanto ela tava ali na vila dos plebeus, ali na parte do pessoal normal, ela tava usando assim, não mostrava muita magia, era alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, como se fosse tipo umas tecnologias assim, meio assim. Mas aí na hora que ela passou o portão ali, o negócio ficou uma coisa meio tudo mágico, um negócio meio louco assim, meio que você ficou tipo, oh meu Deus, o que tá acontecendo? É o mesmo anime? E aí eles foram lá pra matar esse trombe, e aconteceu um acidente com a Mine, porque um cara lá dos nobres, que era um cavaleiro nobre lá, ele não gosta de plebeia e foi lá tirar uma com a cara da Mine, começou a maltratar ela, acabou ferindo a Mine. E o sangue da Mine, por ter mana muito forte, acabou invocando um outro trombe, que aí deixou ela presa nesse trombe. E a Mine, como tem uma mana, tipo, enorme, com um anel mágico, ela acabou invocando o Lutz, que tava lá na PQP, acabou ouvindo ela e vendo ela que ela tava precisando de ajuda, ela tava em perigo, e ele não sabia onde ela tava, ele não sabia o que ia fazer, e onde que ela tava, e como que ele podia ajudar. Ele só sabia que ela tava em perigo e ele não sabia o que fazer. E aí acabou que o Ferdinand, ele derrotou esse trombe que tava com a Mine, ele ajudou nele, os outros cavaleiros, e a Mine, ela ia fazer o serviço dela de purificação, que era purificar a terra, porque toda a mana da terra foi sugada por esse trombe, e ela precisava devolver a mana pra terra poder voltar ao normal. Só que aí, antes dele fazer isso, ele pegou o cara que feriu a Mine e falou, vai lá fazer o serviço dela, já que você estava reclamando, vai lá fazer o serviço dela. E ele não conseguiu fazer nem conseguiu purificar nem 1 metro quadrado. Chegou lá, a Mine fez assim, ó, e purificou o espaço inteiro, e todo mundo ficou tipo, meu Deus do céu, essa menina tem muita mana, meu Deus, de onde que ela veio? Como pode uma pessoa ser tão forte nessa vida? E aí que aconteceu uma coisa que a gente ficou esperando, acho que 20 e poucos capítulos, né? Porque lá no comecinho do anime, quando a gente começou a ver o anime, a gente vê que o Ferdinand, ele
ele entra na mente da Hermione e descobre que ela era uma bibliotecária, que ela vinha de outro mundo. E a gente ficou pensando, tá, mas quando que isso vai acontecer? Agora, aconteceu nesse último episódio. Ele viu que ela tinha uma mana muito forte, assim, que ela abasteceu o solo. Depois de fazer um monte de coisa, pediu desculpas pra ela pelo que aconteceu, que era dever dele proteger ela, isso e aquilo. Ele pegou e resolveu chamar ela na salinha dele, lá na sala secreta. E deu um boa noite Cinderela, né, como algumas pessoas falaram nos comentários. Botou a Hermione pra dormir e entrou na mente dela. Mas assim, vamos dizer assim que foi sem consentimento, porque ele falou com ela dentro da mente, falou, olha, eu tô entrando na sua mente pra olhar a sua mente, você me deixa entrar na sua mente? E aí ela deixou. E aí a gente viu aquela ceninha do começo, né, que ele coloca a tiarinha nela, coloca uma tiarinha nele e sincroniza as duas mentes. E aí ele vê o passado da Urano, né? Ele vê que a Hermione, ela era uma outra pessoa, em outra vida, num outro lugar. Ele vê aquele Japão cheio de prédio, um monte de coisa e fica tipo, mano, que lugar é esse? Que lugar... Tipo, é uma outra realidade. E aí ele vê, assim, as bibliotecas de lá, ele fala, nossa, tem muito mais livro aqui do que na Biblioteca dos Nobres, por isso que você é tão apaixonada por livros, tal. Aí ele vê um pouco do passado dela, aí ela entra, assim, ela vê a casa dela de novo, ela lendo os livros lá na casa dela, e aí ela vê a mãe dela preparando comida pra ela, falando com ela, e aí essa hora que a Hermione, tipo, ela lembra, né, ela fala assim, tipo, meu Deus, eu nunca mais vou voltar, eu nunca mais vou ver a minha mãe, e ela começa a chorar porque ela não conseguiu se despedir dela, ela não conseguiu, sabe, ela não conseguiu falar com a mãe dela de novo e ela começa a chorar, e nisso o Ferdinand e a Hermione, eles se sincronizam e ela acorda, né, chamando pela mãe, e ele tá sentado no chão estático, né, porque acho que a emoção foi tão forte quando ela... Porque ele falou que quando ele sincronizou a mente com a mente dela, ele sentia tudo que a Hermione sentia. E ele até brigou com ela porque ele falou que ela não tinha piedade com ele, porque ela tava tendo umas emoções tão fortes e ela não pensou na pessoa que ela tava guiando na mente dela. E aí ele viu tudo que a Hermione viu, ele inclusive até chorou, né, por causa que a Hermione tava chorando. E aí ela pegou e correu pros braços dele, assim, deu um abraço nele, né. E ela falou que não ia soltar ele porque sempre que as pessoas precisam de conforto, né? Sempre que elas estão sozinhas, que elas estão tristes, um abraço conforta as pessoas. E ela tinha a Turi pra abraçar ela quando ela tava chateada, a mãe dela, o pai dela e o Ferdinand não tinha ninguém, então ela não ia soltar ele porque ela percebeu que ele ficou meio abalado com toda aquela emoção, né? E ele não tinha ninguém pra abraçar ele, então ela ficou lá abraçada com ele. E ela vai, me abraça de novo, me abraça de volta. E ele, não vou te soltar. E aí ele foi lá e abraçou, e os dois ficaram abraçadinhos lá. Deus, coisa fofa. E a gente chorou pouco nessa cena, né? Porque, meu Deus. Aí no final ela pega e sai, ela volta pra casa, né? Encontra o Lutz desesperado. Hermione, o que aconteceu com você? Porque eu tava desesperado, eu não sabia o que fazer, eu só vi que você tava presa num trombo e você tava pedindo ajuda e eu não conseguia saber onde você tava, eu não sabia como te ajudar. E aí ele começou a chorar, e aí ela pegou, abraçou ele e começou a chorar também. Aí ela voltou pra casa, e quando ela voltou pra casa, a mãe dela fez comidinha pra ela lá, e ela ficou olhando pra comida, assim, né? E a mãe dela falando, eu tô me aperfeiçoando na receita que a Hermione me ensinou e não sei o que lá. Tá gostoso, Hermione? E ela fica, tipo, pensando na mãe, né? A antiga mãe. Inclusive, ela fala pro Ferdinand que ela tava reprimindo todo esse sentimento, porque ela sabia que ela não ia conseguir mais ver a mãe dela de novo, não ia conseguir mais ver as pessoas daquele mundo de novo, então ela tava reprimindo aquele sentimento do quanto que ela conseguia pra ela tentar esquecer, assim, tentar viver a vida dela lá naquela vida que agora ela tava vivendo, tipo, porque não tinha mais o que ela fazer, não tinha como ela voltar. Eu sei que ela ficou olhando pro prato de comida e ela começou a ficar bem tristinha, meio chorar, e aí ela pegou e falou, mãe, obrigado, né, eu sou muito feliz por ter nascido nessa família, obrigado por você ser minha mãe, obrigado, pai, por você me proteger, obrigado, Turi, por você sempre acatar os meus pedidos egoístas, né, tipo, fazer tudo que eu peço pra mim. E aí todo mundo ficou pensando, nossa, por que ela tá falando isso, mano? Parece que ela vai morrer amanhã? O que vai acontecer? Ela, não, é porque eu vou ficar um tempo sem ver vocês, vou ficar lá na catedral, porque ela vai ter que fazer o ritual de purificação, um ritual lá na catedral no inverno, e aí ela não vai poder ficar em casa por causa que ela sofre dessa febre e tudo mais, porque apesar de ela estar sofrendo menos da febre, por causa que ela tá descarregando a mana dela, ela ainda continua uma criança frágil. Então eles pediram pra ela ficar na catedral por causa do frio mesmo, pra ela não ter que ficar se deslocando de um lugar pro outro e pegando toda aquela friagem. E aí ela fala, não, só porque eu vou ficar um tempo sem ver vocês, então eu queria dizer que eu sou muito feliz por ter vocês, assim, né? E aí corta pro Ferdinand que ele foi devolver os artefatos mágicos pra o amigo dele, que era cavaleiro lá, o que mandou a mensagem sobre o Trombe,
porque ele sentiu que a Mine era um perigo. Ele falou assim, mano, essa menina tem muita mana, ela sabe de muita coisa que a gente nunca nem viu. Então ela fala que viu no mundo dos sonhos dela, o que será que aconteceu com essa menina? Tipo, ele ficava muito assim, né? Será que ela é um rei demônio renascido que vai destruir aqui o negócio? Mas aí, por isso que ele pediu o artefato para investigar as memórias dele, e aí ela descobriu que ela era uma menina normal, que ela só tinha um mundo de conhecimento na mente e que ela tinha ido para outro mundo, né? E aí ele falou, o que você descobriu dela, né? E ele falou, nada, só um monte de livros, e que ela tem um conhecimento incrível, ela tem um conhecimento de uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, então se a gente souber utilizar esse conhecimento, a gente vai prosperar bastante, só que tem pessoas que vão provavelmente tentar usar isso pro mal. Então a gente tem que cuidar muito bem da Mine. E aí ele perguntou pra ele se ele não queria ser patrono dela e adotar a Mine. Imagina que o pai dela vai deixar ela ser adotada por qualquer pessoa, né? Não vai. Vai ser um auê. Só que ela vai precisar de uma ligação, nem que seja, sei lá, um casamento arranjado, alguma coisa, para ela poder ter uma certa segurança nessa vida, porque ela é uma pessoa muito poderosa que tá perdida lá, ela tá só dentro da igreja, até o sacerdote lá, o sacerdote gordo, descobrir sobre isso, porque a gente não sabe se ele não vai descobrir, se ele descobrir por acidente, por alguma coisa. O Lutz mesmo, gente, o Lutz é a pessoa mais incrível que eu já vi na minha vida, porque o menino, ele percebeu que a Mine não era Mine só de passar tempo com ela. Ele falou, não, você não é daqui. O que você fez com a Mine, com a minha Mine verdadeira? E ele simplesmente descobriu isso por ele, não precisou nenhum artefato mágico para ele descobrir que ela não era ela, e eles têm tanta confiança um no outro que ela acabou contando pra ele e ele aceitou ela de boa. Inclusive ele ajuda ela a fazer os livros dela, vai ajudar a fazer os livros dela. Eu acho que eles vão casar e vão ficar juntos, gente, porque eles precisam casar e ficar juntos, porque aqueles dois são muito fofos juntos. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer, porque assim, até agora não confirmaram uma terceira temporada, só escreveu lá que a história continua, e eu espero que ela continue mesmo, até porque ela é baseada em light novel, então a gente sabe que ela tem uma continuação, e esse ritual do inverno não aconteceu, então ele vai ter que acontecer, e eu espero que essa temporada seja assim pro ano que vem, né, porque esse anime, ele é muito, muito, muito bom, assim, quando você começa a assistir ele, se você é daquelas pessoas, assim, tipo, você meio que, é um anime bobinho, isso e aquilo, né, mas o anime, ele é muito, muito, muito legal, ele é muito relaxante, a história passa assim, ó, que você nem vê, quando você vê o negócio já acabou, assim, e eu já tô sentindo falta da Mine. Mas é isso, gente, eu só queria desabafar aqui com vocês sobre esse último episódio. Se você ainda não assistiu, assista Honzuki no Gekokujo, ou como a gente chama, a 5 dos livros, né? Porque esse anime, ele é muito, 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 muito bom e eu recomendo demais. E é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um comentário, me diz se você tá assistindo, se você vai assistir, o que você está achando desse anime. E não se esquece também que agora você pode se tornar um membro do canal clicando no botãozinho aí embaixo, no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder, tudo coreografado, tudo gravado, tudo sincronizado, tudo decorado. Não se esquece também que você pode participar do nosso sorteio de mangá. Se você quer participar desse sorteio, você pode se tornar um membro do canal. E assim que o canal chegar à meta de 5 membros, a gente vai sortear 2 mangás para 2 vencedores. Então dá uma olhadinha no regulamento que a gente vai deixar fixado lá na aba de comunidade. Não se esquece também que você ajuda muito o nosso canal se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha e também nos seguindo lá nas redes sociais, onde a gente posta todos os vídeos e os assuntos sobre esse mundo de animes e games. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!